Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de número 19. Nós vamos continuar falando da questão das independências na América Latina. Na verdade, vamos fechar essa parte dos nossos estudos falando das independências dos países na América Latina, que eram colônias do Reino da Espanha. Né? E hoje vamos falar, fechando esse assunto, do México e de Cuba, né? Dois países que têm um histórico de embates muito grande, principalmente com relação aos Estados Unidos, e isso já aparece na questão das independências também. Então vamos ver alguns elementos dessa história. O que a gente tem que pensar primeiramente quando se fala em independência no México, né? A independência no México ela acontece inicialmente com um forte apoio popular. São muitas lutas que ocorreram entre os anos de 1810 e 1815, né? E foram lutas lideradas por dois padres, né? Padres católicos que atuavam na região, o padre Miguel Hidalgo e o padre José Morelos, e eles lideraram esse movimento de insurreição, vamos dizer assim, pela independência do México, e era um movimento que reivindicava algumas coisas que, no entender desses dois padres que estão aqui representados, né, o Hidalgo, Miguel Hidalgo e o José Morelos, eles reivindicavam questões como distribuição de terras, né, o fim do trabalho forçado dos indígenas e o imposto que era cobrado, né, desses indígenas também. Então eles estavam contra esses abusos da coroa espanhola com relação aos trabalhadores e às classes mais menos favorecidas, vamos dizer assim, né? E o território do México, que formava o vice-reinado da Nova Espanha na época, né, ele avançava aqui para o território que hoje faz parte dos Estados Unidos. Então percebam que ao longo do tempo houve perda de território, né, por conta desses embates que aconteciam e continuaram acontecendo mesmo após a independência com os Estados Unidos. E os rebeldes nessas primeiras insurreições, eles foram reprimidos pela elite local, aquela elite, né, formada por espanhóis nascidos na Espanha e descendentes de espanhóis, que eram essas elites, eram eram embates desiguais, né, porque as elites tinham tropas que eram, né, tropas que serviam ao governo, etc. Então, nesses conflitos, muitas pessoas acabaram morrendo e entre eles os líderes, né, os dois padres, Hidalgo e Morelos, acabaram presos e depois foram fuzilados. Então, isso deu fim momentaneamente aos conflitos. Nos anos seguintes, essas lutas elas mudam um pouco de caráter, mudam o seu perfil e vão se distanciando cada vez mais das reivindicações mais populares, né? Daquelas reivindicações mais relacionadas aos anseios e mudanças que as classes populares reivindicavam. Então, os chapetones e os crioulos, né, essas elites locais, os chapetones são aqueles nascidos na Espanha, que ocupavam cargos de políticos, né, e os crioulos são os descendentes de espanhóis, mas eles são já nascidos na América Latina, que não tinham tanta representação política, mas eles tinham seus privilégios, seus poderes, eles não queriam perder isso. Então eles assumiram a liderança desse processo de independência como forma de também garantir a continuidade desses privilégios, né? Então os embates, aqui duas representações desse contexto de embates no México, foram se tornando cada vez mais desiguais, né? Visto que essas elites aqui elas tinham poder de armamento e de organização muito diferente das classes populares. Então, essas eram as elites que estavam no poder. Então, o movimento pelo reconhecimento da independência ele continuou durante vários anos, né? Muitas lutas foram acontecendo. E o que a gente tem aí? Os mestiços e os indígenas, eles se organizam em grupos armados, eles tentam, né, se ampliar o seu campo de atuação de luta
e se espalham por todo o México, combatendo as tropas reais, as tropas, né, enviadas e organizadas pelo Reino da Espanha, com apoio das elites. E a elite crioula, aquela elite, né, que não tem tanta representação política, mas que tem um certo poder, ela não estava muito interessada, né, nessa participação direta da população no governo. Então, ela decide entrar em acordo com os rebeldes, né? Não dar continuidade às lutas em si, mas tentar um acordo com esses rebeldes, né? Aqui algumas representações dessas elites, né? Essas classes mais favorecidas, vamos dizer assim, no poder. Só que tinha um militar de origem crioula, fazia parte dessa elite também, que fez um acordo com os rebeldes, que se chamava Agustín de Iturbide. Ele faz um acordo com os rebeldes e proclama a independência do México no ano de 1821. Ele estabelece uma monarquia constitucional e se torna um imperador mexicano, né? Então percebam a continuidade da monarquia mesmo no pós-independência, né? Só que em outubro de 1824, um grupo de militares que é contrário a essa política de continuidade da monarquia, eles proclamam uma república mexicana e oficializam também a religião católica em todo o país. Percebam essa imposição, né? Porque o México é um território ocupado com povos originários que tinham todo crenças diferenciadas, politeísmo e etc. Então, o catolicismo agora vem para ser a religião oficial do país. Isso já muda muitas coisas no contexto do México, né? E o país passou a se chamar Estados Unidos Mexicanos, né? Aqui nós temos a representação do Iturbide, Agustín de Iturbide, esse crioulo que fez o acordo com os rebeldes, né? E essa elite, né, continuando o seu poder, primeiramente estabelecendo uma monarquia constitucional e depois uma república mexicana, em que o país passou a se chamar Estados Unidos Mexicanos. Então a gente pode se perguntar também como é que era formada essa sociedade mexicana no pós-independência, né? Como é que ficou a organização social no pós-independência. Essa independência que foi marcada pela participação da população indígena e mestiça, né, nos embates, nas lutas ali, nos conflitos, mas o governo do país no pós-independência, ficou nas mãos da elite, dessa elite crioula, desses descendentes de espanhóis, né? As condições de vida da população não mudaram significativamente, não houve melhoras significativas, os mestiços e os indígenas continuaram a ser essa camada mais pobre da população, sem acesso a políticas públicas por parte do governo. Em 1829 a escravidão ela é abolida no país, mas os ex-escravizados eles não recebem um suporte do governo, né, para uma mudança significativa no seu modo de vida. Eles continuam a viver numa situação de trabalho muito degradante. Aqui nós temos uma ilustração do trabalho que era feito nos canaviais, porque o México também produzia açúcar e outros produtos que eram comercializados, enviados para a Espanha, e aqui uma representação dessas camadas sociais mais pobres, né, do México, que não tiveram sua vida alterada e nem sua forma de trabalho alterada no pós-independência. Então essa é a situação da sociedade mexicana no pós-independência para as classes menos abastadas, né? E falando agora da independência em Cuba, um outro país que fazia parte da coroa espanhola. Aqui nós temos um mapa mostrando a localização geográfica de Cuba, que fica próximo aos Estados Unidos, próximo ao México, né? É um ponto estratégico muito cobiçado também. No século XVIII, a ilha ela tinha se tornado também uma grande produtora de açúcar. Ela, assim como outras colônias espanholas nessa região aqui, né, como a República Dominicana e outras colônias aqui, eles produziam açúcar e por conta disso uma grande quantidade de escravos foi trazido para a ilha,
né? Então, isso, nesse contexto de lutas por independência, isso passou a preocupar a elite cubana, porque eles temiam aquela questão toda que já tinha acontecido aqui no Haiti, que nós vimos na aula passada, do haitianismo, que foi uma rebelião muito forte dos escravizados e ex-escravizados contra a elite local. Aqui nós temos uma representação em que os haitianos eles lutaram ferozmente contra a elite branca, a elite local, e acabaram declarando a independência já no início do século XIX. Então, se temia que isso acontecesse em Cuba também, e para que isso não ocorresse, eles tentavam manter um controle bastante rígido desses escravizados, né, dessas pessoas que exerciam esse trabalho principalmente na lavoura e em outros afazeres. E, além disso, Cuba tinha uma certa autonomia comercial, né? No início do século XIX, a coroa espanhola tinha liberado o comércio entre alguns reinos, alguns vice-reinos espanhóis na América Latina, tinha liberado o comércio entre esses vice-reinos e entre algumas outras nações, e Cuba realizava comércio com os Estados Unidos. Então, boa parte da elite de Cuba, essa elite envolvida no comércio, não tinha interesse na independência, né? Então, eles foram fazendo de tudo para que o processo de independência fosse cada vez mais retardado, né? Que fosse colocado para diante, que não ocorresse realmente, né? Aqui nós temos duas representações dessas atividades comerciais que eram dominadas pelas elites em Cuba também. E as guerras de independência, então, no caso cubano, elas acontecem, as primeiras, né, acontecem entre os anos de 1868 e 1878, sob o comando de Carlos Manuel Céspedes, que era um dono de engenho, né, fazia parte da elite. E o que ele fez? Ele libertou seus escravos para lutarem pela independência. Só que a maioria dos fazendeiros não fez a mesma coisa do que ele fez, né, não concordavam, né, queriam manter os seus escravos, manter a ordem das coisas, e essa revolta que está aqui representada com a figura dos Céspedes, né, junto com seus escravos agora libertados, essa revolta ela foi duramente esmagada pelo exército espanhol, né? Não teve um resultado esperado, né, por aqueles que queriam a independência. Uma segunda guerra de independência aconteceu entre os anos de 1895 e 1898. Né? Nessa ocasião, o que aconteceu? Um político, o José Martí, que a gente já ouviu falar da ação dele em outras independências da América Latina, ele entra em cena. Então, os revoltosos eles queriam uma redução de impostos que eram cobrados pela Espanha. Eles reclamavam dos altos custos de manutenção do exército espanhol em Cuba, e todas essas questões da elite crioula estavam sendo, né, colocadas agora nessa segunda guerra de independência que vai acontecer. Então, o movimento de separação começa por esses partidários das ideias do José Martí e acaba ganhando força, né, dentro do grupo da elite, e acabam derrotando um outro grupo da elite de Cuba que queria incorporar Cuba ao território dos Estados Unidos. Então percebam a diversidade de ideias que existia nesses espaços, essas ideias se colocando ali, muitos embates acontecendo, uns defendiam uma coisa, outros defendiam uma outra situação. Então essas guerras de independência, essa segunda guerra de independência, ela acontece de uma maneira mais efetiva, que nós temos uma representação, né, desses embates, e aqui uma foto de soldados que lutaram na primeira guerra de independência, né? Então a gente percebe que tem uma variedade de etnias aqui envolvidas, né? Nós temos os mestiços, nós temos os escravizados e etc., ex-escravizados. Então, é uma luta de diferentes classes envolvidas, né? E na independência de Cuba,
uma questão marcante é a intervenção que os Estados Unidos exercem, né? Em 1898, a independência de Cuba estava quase acontecendo, né? Prestes a ser conquistados. Os Estados Unidos eles invadem Cuba e declaram guerra à Espanha, que ainda detinha, né, o poder ali na ilha. Os estadunidenses utilizam como pretexto uma, um ataque que foi feito por forças espanholas a uma embarcação dos Estados Unidos, que tinha sido enviada para Cuba com o pretexto de proteger os seus cidadãos que estavam vivendo na ilha, os cidadãos estadunidenses, no caso, que viviam ali na ilha de Cuba. Só que o objetivo do governo dos Estados Unidos era ocupar essas colônias espanholas na região das Antilhas, ali, né, onde Cuba está localizado, e dar início a uma política intervencionista mais incisiva na América Latina. Né? Eles queriam exercer o seu poder sobre as nações na América Latina, né? Aqui duas representações aqui uma representação desse ataque a uma embarcação dos Estados Unidos e aqui a representação desse envolvimento, né, dos Estados Unidos na luta aqui, nas lutas de independência de Cuba. Essa intervenção militar dos Estados Unidos na América Latina, ela é muito estudada, né, na história, porque eles exerceram influência em diferentes nações, né, no século XIX e ainda no século XX, além de Cuba, né, além do México, né, que a gente está vendo aqui nessa aula, outras nações como, né, Guatemala, Belize, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, que acaba virando uma colônia pertencente aos Estados Unidos depois e etc. Então eles têm um histórico, percebam aqui os anos registrados nessa imagem, mostrando vários acontecimentos em que os Estados Unidos, né, se impõem e tentam intervir em situações internas desses países, né, com intervenções militares mesmo. Então é uma questão que ainda existe muitos debates, né, mas que ela começa a ser marcante nesse contexto das independências do México e de Cuba. E uma das questões do envolvimento dos Estados Unidos em Cuba é a chamada Emenda Platt. Cuba e Porto Rico elas foram ocupadas pelos Estados Unidos nesse contexto, né, de quase independência. Porto Rico se torna uma colônia dos Estados Unidos, eles conseguem tomar para si o território e Cuba foi considerada como um território sujeito à intervenção. Né? Eles poderiam intervir e em 1901 o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Emenda Platt, que é uma emenda que incluía na Constituição cubana o direito dos Estados Unidos de intervir na ilha sempre que os seus interesses fossem ameaçados, além de obrigar Cuba a ceder parte do território para a instalação de bases militares. Então, essa questão ainda é muito problemática hoje em dia, muitos debates ainda acontecem, né? E as tropas estadunidenses, nesse contexto pós-Emenda Platt, eles deixam Cuba em 1902, mas antes instalaram uma base militar na província de Guantánamo, que está aqui localizada nesse mapa, né, que é um lugar estratégico aqui nesse mar do Caribe, né, para os Estados Unidos. Essa base ela continua sendo pertencente aos Estados Unidos até hoje, mesmo com muitos protestos por parte do governo cubano. Então a gente percebe esse avanço dos Estados Unidos em Cuba já no contexto da independência cubana, né, final do século XIX. Aqui uma representação esse avanço dos Estados Unidos, né, uma charge daquele contexto, mostrando aqui a figura, né, representada pelo tio Sam, tentando avançar aqui sobre Cuba, né, e essas outras ilhas aqui nesse espaço geográfico. Né. Então, para finalizar essa parte de aspectos da independência da América Espanhola, o que nós temos aqui? Eu trouxe esse esquema para a gente rever alguns pontos que nós já falamos desde quando começamos a
a observar essas questões da independência da América Espanhola, nós temos o quê? Toda uma conjuntura do século XIX, né, de economia dependente dessas colônias, do monopólio que a Espanha exercia, né, nessas colônias, o monopólio econômico, conflitos sociais, né, entre as classes que aqui viviam, chapetones e crioulos, né, os chapetones querendo garantir o monopólio comercial e os crioulos querendo comandar o processo de independência. Nós temos uma sociedade dividida, né, com as elites aqui, elites de poder político, elite de poder econômico e os trabalhadores. Nós temos essa organização administrativa em vice-reinados, em capitanias. É um contexto em que está ocorrendo uma crise no sistema colonial, com as ideias iluministas sendo colocadas, com a questão da Revolução Industrial, né, pressionando para que novos mercados consumidores surgem. Nós temos a independência dos Estados Unidos, que ocorre também dentro desse grande contexto histórico que a gente estuda, a Revolução Francesa influenciando muitas questões e a Era Napoleônica, né, com toda aquela questão do bloqueio continental, fechamento dos portos, influência no comércio europeu, intervenção militar. Nós temos todas essas ideias aqui, né, essas ideias de liberdade da América, motivando as independências, né, fazendo com que as elites e outros grupos sociais se rebelem, né, que queiram colocar mudanças em práticas. Nós temos a questão também dos grandes libertadores da América, né, o Bolívar e o José Martí, trazendo essas ideias iluministas para dentro da questão. Temos as lutas de independências acontecendo em diversos processos, né, com várias figuras aqui que a gente estudou, como o Tupac Amaru, o Francisco Miranda, né, os dois padres na questão do México, essas tentativas de independência por grupos menores, né, que acabaram sendo abafadas, mas que fazem parte de todo esse processo. E nós temos uma influência muito grande, né, dos Estados Unidos e da Inglaterra, todos eles com suas ideias querendo sobressair dentro desse contexto aqui, que faz parte do contexto mundial, onde muitas coisas estão sofrendo alterações ao longo do século XIX, e isso vai influenciar muito a economia no século XX, né? Então, para fechar essas ideias aqui, eu trouxe esse esquema, né, que pode ajudar a gente a rever algumas coisas e repensar toda essa conjuntura do século XIX, essa conjuntura social, política, administrativa, e que isso vai influenciar também a questão brasileira, porque a independência brasileira também vai ocorrer no século XIX e vai ser o tema da nossa próxima aula, ok? Então, espero que vocês tenham bons estudos. Essa aula é relativa à atividade que vai estar no sistema no dia 19, né, que é a atividade de número 19 também. Então, se vocês tiverem dúvidas, a professora está à disposição, pode contactar, estou lá no grupo do WhatsApp ou pelo sistema, ok? Bons estudos para vocês, um abraço e até a nossa próxima aula.